Olá, irmãos. Olá, príncipes. Bom, hoje eu quero trazer aqui um pouco de Deus para nós e falar do quão grandioso é esse todo-poderoso, esse amado da minha alma, que é o Senhor. E eu quero trazer aqui para vocês, eu fiz até uma anotação que no vídeo anterior eu estava falando acerca do princípio da honra, de andarmos debaixo desse princípio, a importância de andarmos debaixo desse princípio. E fazendo uma reflexão e trazendo tudo o que aconteceu comigo ao longo desses anos de evangelho, estou completando hoje 6 anos que fui convertido, onde o Senhor resgatou eu e, consequentemente, a minha casa, e eu quero trazer aqui para vocês a importância de nós estarmos vivendo debaixo desse princípio. E a anotação que eu fiz é o tema que eu daria para esse bate-papo que a gente vai ter, essa reflexão acerca de Deus, é andar no princípio da honra nos trará os benefícios das promessas de Deus. Então, é super importante a gente compreender que o princípio da honra, ele é importante para que nós sejamos beneficiados mediante as promessas de Deus. E as promessas de Deus para nós, elas são infinitas. Infinitas. Eu quero trazer um breve testemunho do que aconteceu comigo, do que aconteceu com a minha casa, com a minha vida e o que Deus fez através do seu grandioso poder, através do seu plano perfeito e das suas promessas. Eu separei alguns versículos e eu quero começar esse ponto até com esse versículo e falar o quão maravilhoso Deus é, o quão grandioso Ele é para nós. E determinado momento da minha vida, por volta dos meus 15, 16 anos, eu me envolvi com drogas e desde então eu comecei a usar drogas de todos os tipos. Passei por todas elas, umas mais, outras menos, mas eu passei. Mas todos os dias eu estava me drogando. Então, dentro dos meus 15 para 16 anos, foi onde eu iniciei esse meu ciclo com as drogas. E o que aconteceu nesse tempo, nesse período? Até meus 34 anos, quando Jesus me resgatou, isso há 6 anos atrás, eu simplesmente vivi uma vida de escravo de Satanás. Fazia aquilo que ele mais amava que eu fizesse. Que era, quanto mais eu me drogava, quanto mais eu me envolvia com pessoas erradas, com coisas erradas, eu estava longe de Deus. E nesse meio tempo, os anos foram se passando, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que para mim é uma das mais guerreiras mulheres que eu já vi, e convivi e convivo até hoje, que é a minha esposa. Ela perseverou num determinado momento que nós começamos a se envolver em um relacionamento. Isso há 20 anos atrás, a gente começou a ter um relacionamento e tivemos altos e baixos, cheguei até a separar dela, e os motivos óbvios, que foi as drogas. Mas ela, em meio à turbulência, uma mulher de Deus, uma mulher que, quando me conheceu há 20 anos atrás, ela já conhecia o Evangelho, e dentro do Evangelho ela entendia que as promessas do Senhor para a vida dela eram promessas que jamais deixariam de ser cumpridas. Uma vez que o Senhor fez promessa, elas sempre serão cumpridas. E elas só serão cumpridas através daquilo que eu comentei agora há pouco. O princípio da honra, ele traz benefícios. E os benefícios das promessas do Senhor, ele é um dos benefícios. E a minha esposa, ela perseverou num período de tempo de 15 anos aproximadamente, 16, 15 anos. 14 para 15 anos ela perseverou no meio dessa turbulência. Eu usei muita droga, levava meus amigos em casa para usar droga, para beber e dentre outras questões como imoralidades e por aí vai.
E eu levei toda essa situação para dentro da minha casa, convivendo com a minha família e com os meus filhos, absolutamente sem respeito algum por eles. Mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Me alcançou através de um detalhe, o princípio da honra que minha esposa, naquele determinado momento, se propôs a fazer. Se propôs a honrá-lo. E a promessa dele para ela, é uma promessa que eu tenho para mim e carrego até hoje, que está lá em Atos 16:31. A história dessa promessa é a história do carcereiro que pergunta para Paulo e Silas, quando as correntes, a cadeia, tudo começou a estremecer lá dentro, tudo foi aberto, a cela deles para que eles pudessem sair mediante a um tempo de oração, mediante a um tempo de entrega que eles tiveram, e todas as potestades começaram a sair, começaram a ser quebradas, fortalezas começaram a cair, e ali começou a desestruturar a obra maligna de Satanás. E o carcereiro ali perguntou naquele momento para Paulo e Silas o que ele poderia fazer para que ele pudesse ser salvo. O que ele tinha que fazer, né, para se salvar. E Paulo e Silas responderam assim, responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E foi essa pergunta que minha esposa fez. Senhor, eu entendi que é somente crer e viver debaixo desse princípio qual é poderoso, mediante os benefícios que o Senhor nos dá, que é o princípio da honra. E ela perseverou, e ela viveu debaixo desses princípios. E hoje, o fato de ela crer no Senhor Jesus e será salvos tu e tua casa, isso aconteceu. Hoje, para a glória de Deus, não só eu, como os meus filhos, seguimos o Senhor, seguimos Jesus. Nós seguimos Jesus porque Jesus, ele é a vida, ele é o verbo que se fez carne para nos salvar. Ele é o pão da vida. Ele é que nos alimenta todos os dias, ele que nos fortalece todos os dias, ele que quebra barreiras todos os dias. E na ocasião que eu fui convertido foi muito interessante, porque eu estava num momento onde eu vim de um bom emprego, eu tenho, sou formado, tenho várias certificações na área que eu trabalho. E num determinado momento, que foi no ano que eu me converti, eu fiquei quase um ano desempregado. Fiquei um ano desempregado. E nesse período, eu tinha um bom salário. Um bom salário mesmo. Um bom salário. Porém, eu decidi que eu não queria mais trabalhar na minha área, que eu estava cansado, porque eu trabalho nessa área que eu atuo hoje, desde os meus 15 anos de idade. Coincidência ou não, foi um período que eu comecei a usar droga, foi um período que eu comecei a me destruir. E dentro desse um ano, eu conheci o abismo. Foi um ano onde eu usei mais drogas, pratiquei as imoralidades possíveis. Foi um ano onde eu construí tudo de ruim para mim. Fiquei desempregado por forçar ficar desempregado. E eu decidi que eu não queria mais trabalhar para os outros, eu queria trabalhar para mim e eu queria construir algo diferente. Só que não foi do jeito que eu queria. Eu gastei toda a grana. E eu ganhei uma boa grana na minha rescisão, porque na última empresa que eu fiquei 10 anos lá. E eu gastei toda a grana. Reformei minha casa para que minha casa pudesse ser espaço de evento, para que eu pudesse beber, me drogar e fazer imoralidades com os meus amigos e minha família vendo tudo isso. E eu lembro que naquele ano, meus filhos em escolas boas, nós com convênio,
comida do bom e do melhor, tudo de bom. E nós nos deparamos naquele ano que eu estava necessitado de várias questões. Meus filhos perderam as escolas, minha esposa o convênio, eu também. As regalias acabaram, a comida boa já não tinha mais. O arroz e feijão, graças a Deus, o Senhor sempre nos supriu. Naquela ocasião foi dessa forma e eu comecei a viver por um período através de cestas básicas, e meu casamento por um fio, minha esposa querendo se separar porque ela não admitia eu formados, com faculdades, com várias certificações, permitir que eu pudesse trazer aquela condição para minha família. Isso fez com que eu repensasse algumas questões. E naquele momento ela tomou uma decisão e falou assim: eu não quero mais te seguir. Lá atrás eu me dediquei às coisas do Senhor e me afastei para poder te seguir. E foi a maior besteira que eu já fiz na minha vida. E eu entendi ali e ela falou para mim: eu preciso que você me ajude a levar nossos filhos para a igreja. Eu preciso que você vá para a igreja. Eu falei: eu nunca te impedi de ir para a igreja, vai para a igreja. Leva os nossos filhos para a igreja, mas eu preciso que você vá porque eles te seguem. Você é o pai dele. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Fui umas 2, 3 vezes. Depois eu recebi um convite para participar de uma festa da igreja. E foi aí onde tudo começou. Foi aí onde as promessas do Senhor começaram a se cumprir na vida da minha esposa, principalmente na minha. Na semana que antecedia o batismo, eu fiz um curso na igreja, não um curso, um aprendizado. Por qual motivo eu estava me batizando, e algumas áreas foram abordadas ali, desde rejeição, perdão, pecados, enfim, como tudo começou. E eu lembro que naquela semana, no primeiro dia do meu encontro, Jesus me tocou, e quando eu cheguei em casa, o que aconteceu? Eu comecei a buscar, a compreender o que eu estava aprendendo, o que eu estava ouvindo. E foi onde eu tive um encontro com Jesus. E Jesus, ele me salvou naquele momento. E naquela semana mesmo antes de ser batizado, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E mesmo antes de receber, de descer no batismo das águas, o batismo do arrependimento, o batismo de João, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Mais uma promessa do Senhor. O Espírito Santo, ele é uma promessa do Senhor para mim e para você. E naquele dia, naquela semana, eu fui empoderado pelo poder do Espírito Santo. Eu já pude presenciar o primeiro milagre através da minha vida. E foi aí as coisas começaram a acontecer. Com 10 meses no Evangelho, o Senhor, ele me trouxe... Ele viu graça em mim. Ele me deu a possibilidade de ser um facilitador de célula. Com 10 meses. Eu falei: meu Deus, que responsabilidade. Hoje eu estou completando 6 anos. Quantas pessoas eu já tenho orado? Quantos milagres eu já tenho presenciado? Quantas curas eu já tenho presenciado na minha frente? E eu tenho sido esse canal de bênção, assim como você é uma promessa do Senhor, como você é um canal de bênção. Lembra disso? Você é um canal de bênção. Eu separei um outro versículo, e esse outro versículo ele fala, tá lá em Sofonias 3,17, um versículo que tem me impactado, tem mexido muito comigo, onde ele fala: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Glória a Deus.
Quando eu peguei esse versículo e eu comecei a esmiuçar, eu comecei a meditar nele, comecei a fazer um devocional nele, eu entendi o tamanho, o poder que foi derramado sobre nós. Esse versículo me mostra o quão grandioso Deus é e o quão alegre Ele fica quando Ele derrama poder sobre nós e nós simplesmente recebemos esse poder e damos de graça porque Ele nos deu de graça. Aí a gente começa a ver o milagre do Senhor acontecer. E quando esse milagre começa a acontecer, é quando o Senhor ele começa a se regozijar. É quando o Senhor começa a se alegrar porque o poder dele está sendo derramado sobre nós. O poder dele está sendo derramado sobre nós e ele se alegra com isso, muito. Um detalhe da alegria do Senhor que eu trago como um exemplo é, imagina você, vamos imaginar aqui você, e vamos trazer um número, de aproximadamente umas 500 pessoas, conhecidos seus, amigos seus. Essas 500 pessoas, vocês decidiram fazer uma turnê pra praia. Olha, vocês foram pra praia top. Vocês chegaram lá em 500 pessoas, considerando os filhos. Foram lá para umas 800, 900 pessoas, considerando as crianças. As crianças, elas decidiram brincar na areia. De fazer bonequinhos de areia, casinhas de areia, castelos de areia. E cada uma dessas crianças, dessas 400, 300 crianças, elas estão com um baldinho. Isso com seus instrumentos de fazer as suas artes, obra de arte na areia. E cada uma dessas crianças pegaram os seus baldinhos e falaram para os seus pais ou para os responsáveis e falaram assim, ó, pega esse baldinho, faz um favor para mim, a gente está aqui para... nesse caso eu estou considerando que a gente está ali para servir as crianças. E as crianças aproveitaram essa situação e falaram, vai lá, pega água para mim. Então cada uma delas, as 400 crianças que seja, cada um com seu baldinho deu para um adulto. O adulto foi lá, na beira do mar, buscou água para a criança, porque ela pediu. Aí a criança foi, usou a água, falou para ele, vai lá de novo, busca mais água que eu preciso de mais. A criança, ela não cansa. E ela chegou e falou assim, no contar da história, no terminar de toda a história, eu fiz umas contas aqui malucas que eu falei, imagina que ela fez isso, as crianças pediu para os adultos ir buscar a água no baldinho umas 100 vezes. 100 vezes para 400 crianças, nós estamos falando aí de mais de 40 mil litros, mais de 40 mil baldes de água, que não posso nem dizer aproximadamente quantos litros, mas vamos imaginar que é um balde de 1 litro. Então estamos falando de 40 mil litros de água que essas 400 adultos foram lá buscar de balde para essas crianças. Beleza, eles foram lá, chegaram lá, eu olhei para essa realidade, esse balde de água, olhando para o mar, esses 40 mil litros que saiu do mar, o mar não se mexeu. Ele nem sequer se mexeu. Ele simplesmente ficou do mesmo jeito. Ou seja, os 40 mil litros é como se fosse uma gota no oceano. Assim é o poder do Senhor para mim e para você. Quando você usa esse poder que foi dado através do Espírito Santo para curar um enfermo, para libertar um cativo, para salvar, para simplesmente fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quando esse poder é derramado e abençoa outra vida, se você abençoa 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, é uma gota no oceano para o Senhor. O Senhor, Ele quer derramar mais sobre você. E quando Ele fala que Ele se regozijará em você com brados de alegria, é porque o poder que foi derramado sobre nós, Ele foi dado para que você e eu pudesse desfrutar e derramar. Porque é assim que o Senhor se sente. Ele se sente desta forma. Eu separei um outro versículo que é tremendo em cima de tudo. Eu presenciando nesses últimos dias as coisas que o Senhor tem feito. Pessoas que têm orado na rua, pessoas que têm orado no metrô, no trem, no ônibus, na igreja, dentro de casa. Tenho visto milagres acontecendo. Os cativos sendo libertos dos cativeiros. Pessoas sendo salvas. Enfermos sendo curados. Tendões sendo restaurados. Cara, eu tenho vivido
nesses últimos dias tanto poder, que eu falo, eu quero mais. E isso não está disponível só para mim, ele está disponível para você. Ele está totalmente disponível para você. E um dos capítulos que eu separei, e eu costumo dizer para os meus irmãos, e costumo dizer para os meus discípulos é: o poder que nos foi dado, ele é para ser usado, ele é para ser manifestado através de nossas vidas. E eu falo para eles assim: vá e faça aquilo que tem que ser feito, sem vergonha. Vai sem vergonha, vai sem medo. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele jamais nos envergonhará. Jamais. Ele quer que eu e você abra a nossa boca, sabe para quê? Para que o Evangelho chegue o mais longe. E eu entendi que uma forma do Evangelho chegar mais longe é através dos dons do Espírito Santo. Eu tenho usado os dons de cura que o Senhor tem me dado, tem me empoderado. Mas ele não só empoderou eu, ele empoderou você. Você é esse instrumento do Senhor. Você é esse instrumento do Senhor. Você é esse príncipe que o Senhor te chamou. Mesmo porque você é filho do rei, assim como eu. Somos filhos do rei. O fato de sermos filhos do rei, a gente jamais será envergonhado. Então, se você se deparou, agora você está ouvindo esse vídeo, terminou de ver esse vídeo, tem uma pessoa enferma ao seu lado, ou você encontrou com essa pessoa enferma ao seu lado, crie coragem naquela hora e fala assim: eu quero orar por você, porque o Senhor vai te curar. Sabe? É ver a manifestação de Deus acontecendo na sua frente. Isso só vai acontecer quando você abrir a boca. O Senhor, ele quer te usar. O Senhor, ele quer falar com você. Ele quer que a glória dele seja manifestada. E ele quer que você seja esse canal. Assim como eu. Ele quer que sejamos esse canal. Que sejamos esse canal. Que possamos realmente fazer aquilo que fomos chamados. Então andar no princípio da honra nos trará os benefícios das promessas de Deus. Tudo isso que eu falei são detalhes de um princípio. Promessas que são beneficiadas através de um princípio. E quando eu falo para vocês que esse princípio, uma vez cumprido, jamais seremos envergonhados. E eu separei aqui 3 versículos que para mim é tremendo. E ele fala lá, em Isaías 54:4, ele fala: não temas, pois não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Outro versículo, lá em Joel 2:27, ele fala: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outros. O meu povo jamais será envergonhado. Olha outro, 1 Pedro 2:6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Jamais seremos envergonhados. A partir do momento que você se predispôs a cumprir o propósito, viver debaixo do princípio da honra, e você se cruzar com um cativo, vai orar por libertação e ele vai ser liberto. Vai encontrar com um enfermo no meio da rua e orar por ele. Pode ver. Você pode presenciar. Ele vai ser curado na hora. Sabe por quê? Porque jamais seremos envergonhados. Porque nós nos predispomos. Meu Deus, me perdoe. Nos predispomos a orar. Nos predispomos a abrir nossa boca. A falar em nome do Senhor. Que nós venhamos mesmo falar no nome do Senhor, que nós venhamos mesmo fazer aquilo que a palavra nos ensina a fazer. Eu costumo dizer que as promessas do Senhor, as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem. Sempre. Então, meu irmão, você que está me ouvindo agora, deixa fluir. Deixa fluir. Ande debaixo do princípio da honra. Seja empoderado no nome de Jesus. Que você e sua casa receba poder do alto para curar, para libertar e para salvar. No nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado, Pai,
por esse tempo, por essa oportunidade, por compartilhar a palavra com meu irmão. Me perdoe por algumas palavras em português, por gaguejar em algumas situações, mas espero que você compreenda e entenda a mensagem e que você possa ser um canal de bênção para muitos. Que Deus abençoe você, meu irmão. Tamo junto.